conseguiram ler as paginazinhas das doenças transmissíveis? E sem contar que lá, né, tem que ficar com aquele fone, ai meu Deus, aí vocês não me escutam, é um problema sério. Aqui em casa é melhor, já estou acostumada aqui com o meu computador, é bem melhor. Ah, tá, Ana, tá bom, vai colocando aí tudo em ordem, então. Aproveitando que você falou aí do material que você está colocando em dia, tio Gilbert postou hoje mais uma parte do texto de programa de saúde, tá? Deve ter apitado aí o celular de vocês com essa informação. Então, já são 3 partes. Quem ainda não copiou nenhuma, tem que ir lá na plataforma para procurar, tá? Uma hoje, ele postou hoje, uma na semana passada e uma na semana retrasada. Então, desde o início de outubro que ele está postando os textos de programa de saúde, cada semana um pouquinho. Aí, quem está copiando, quem prefere copiar no caderno, já vai copiando para não deixar acumular, tá? Quem estiver imprimindo, aí vai imprimindo, então, sem problemas. Quem preferir imprimir também não tem problema, não. Pode imprimir. Na semana que vem, eu vou postar mais uma parte com exercício. Aí, depois, vou fazer a mesma coisa que eu fiz no terceiro bimestre. Vou marcar um dia com vocês para a gente corrigir essa atividade e vou pedir para olhar o caderno de vocês. Então, no terceiro bimestre, teve gente que não conseguiu o ponto em programa de saúde porque se enrolou. Então, vai se organizando aí, já vai copiando, ou se for imprimir, já imprime, tá? Para não perder ponto, porque vale 5 pontos. E teve gente que no terceiro bimestre ficou com 0 em programa de saúde, perdeu esses 5 pontos porque não tinha, tá? Aí eu vou, depois que a gente terminar de copiar o texto todo e eu passar o exercício, aí eu vou falar para vocês qual é a data que eu vou pedir para vocês me mostrarem, tá? Então, vamos se organizando aí. Bom, aí ontem, então, eu pedi que vocês dessem uma lidinha nas doenças transmissíveis que apareceram no livro, né? A gente já havia comentado algumas, a hepatite, a esquistossomose, que são doenças que são transmitidas pela água, né? E aí elas apareceram aqui com um pouquinho mais de detalhes, né, de cada uma, e eu pedi que vocês lessem essas informações ontem em casa. Então, apareceu da febre tifoide, da hepatite A, da leptospirose, da esquistossomose, da amebíase, que a gente tinha comentado também é uma doença transmitida pela água, tá? Se a gente não tomar uma água filtrada ou fervida, a gente pode ter contato com esse protozoário. A giardíase também, né? É um outro protozoário também, pela ingestão da água e de alimentos contaminados. E a rotavirose, que é o rotavírus, tá? Então, todos esses são doenças que são transmissíveis. Ou por um vetor, ou por uma água contaminada, né? E aí a gente comentou isso nas nossas aulas. Ficou para casa, aí falamos um pouquinho ontem sobre os cuidados que a gente tem que ter com a alimentação, quando a gente compra um alimento no supermercado, né? Lá no supermercado a gente precisa ter alguns cuidados, e quando a gente chega na nossa casa, também a gente precisa ter alguns cuidados com a higiene, como lavar esses alimentos antes da gente ingerir. Foi a última coisa que a gente falou ontem. Bom, muito bem. Aí ficou para casa a página 222 e 223, que nós vamos corrigir ela agora. Tá? Então, peguem aí o livro de vocês para a gente fazer essa correção. Página 222.
Vamos lá. Módulo 4, página 222. Número 1. Leia a manchete e observe a imagem a seguir. Então, nós temos aí uma manchete de um jornal: córrego de Santo André está contaminado com chorume, diz estudo. E do lado nós temos uma imagem de um lixão no município de Sabah, na Malásia, tá? Então, temos aí uma foto de um lixão. A gente viu, né, que aqui no nosso município não é mais assim, a gente não tem mais lixão a céu aberto. A gente tem o aterro sanitário. Então, aqui no município de São Gonçalo, antigamente, era dessa forma, igual está mostrando aí na foto na Malásia. Mas agora já não é mais. A gente tem a gente descarta, né, todos os nossos resíduos sólidos em um aterro sanitário. Então, o lixo ele não fica mais exposto, igual está aí nessa foto. Aí ele pergunta na letra A, o que é chorume? O que vocês colocaram? Eu botei líquido que sai do lixo. Isso, muito bem. A gente chegou a ver isso também ano passado. É um líquido escuro que sai do lixo. Alguém colocou diferente? A resposta de Leonardo, que queira falar. Leonardo, você falou que agora a Baía de Guanabara está limpa? Impossível, né? Tem até tartaruga agora matando lá, professor. Tem até tartaruga lá agora. Tem, mas está longe dela estar limpa, né? Ainda é muito suja, infelizmente. Tá limpando ainda. Está limpando. Transparente. Angelina colocou líquido escuro de cheiro forte que vem do lixo. Ok, certinho. Lívia caiu, Lívia. Você não pegou a letra A, não? Vou repetir para você, então. Calma aí. Ah, Leonardo repetiu, ó, foi mais rápido do que eu. Vamos lá, então. Essa é a letra A. Agora, na letra B. Você acha que a informação apresentada na manchete pode ser relacionada à imagem? Marque um X na sentença correta. Aí tem lá. Eu marquei primeiro. Marcou sim? Sim, a manchete pode ser relacionada à imagem, pois ela cita a contaminação de um córrego por chorume, e a imagem apresenta um lixão, local onde ocorre a produção desse líquido poluente. Certinho. Muito bem. Então, no número 2, ou melhor, na letra B, ainda é do número 1, nós vamos marcar aí o primeiro quadrinho aí, o outro vai ficar vazio. Agora, na letra C. Como os lixões podem prejudicar a saúde humana? O que vocês colocaram? Pode contaminar águas potáveis? Pode contaminar a água. O que mais? Tem mais coisa. Então, vamos lá, vamos colocar. Pode contaminar a água. O que mais? Destruir o solo? Isso. Contaminar a água, o solo. O que mais pode acontecer? Isso aí. Atrair ratos. Quem foi que colocou isso? Caio. Ó, atrair ratos
e baratas. Muito bem. O que mais? Causar doenças. Animais podem comer e podem falecer? Podem morrer. Causar doenças. Morte de animais. Muito bem. E etc. Ok. Então, peguei um pedacinho aí de cada resposta. Um pedacinho de Leonardo, que Leonardo respondeu, um pedacinho do que Caio respondeu. Caio falou das doenças, falou dos animais, né, que podem atrair rato, barata, mosca, urubu, né? Isso tudo tem no lixão. Bom, muito bem. Aí, na letra D, não precisava vocês fazerem isso, não, mas vamos comentar agora, ó. Faça uma pesquisa para saber se os resíduos sólidos do município em que você vive são depositados em aterros sanitários ou em lixões. Então, acabei de falar agora no início da aula e na semana passada a gente também tinha falado que aqui no nosso município agora, né, nós temos o aterro sanitário. Então, todo o nosso resíduo sólido é depositado em um aterro sanitário. Antigamente, a gente tinha esse problema do lixão. Hoje, não mais, tá? Então, era só para a gente pensar nisso aí. Agora, na página 223. Número 2. Analise as duas fotografias a seguir e responda as questões. Então, na fotografia A, a gente tem vários materiais aí recicláveis, né? Alumínio, vidro, plástico, jornal, papel. E na imagem B, nós temos algumas cascas de alimentos que foram consumidos pelo ser humano. Na A, ele pede para a gente marcar um X na imagem que apresenta materiais que podem ser reciclados. Qual que vocês marcaram? A. Letra A. Isso, a imagem A. Muito bem. Agora, na B. Qual a importância da reciclagem para o ambiente? O que Menos lixo? Menos lixo? Isso, muito bem, isso aí. Reduzir a quantidade de resíduos sólidos. Muito bem. Reduzir a quantidade de resíduos sólidos. Na C, cite uma ação que pode reduzir o descarte do tipo de resíduo sólido apresentado na imagem B. Como que a gente pode fazer para reduzir o descarte dessas cascas de frutas? O que a gente pode fazer com elas? Botar nas plantas como adubo? Isso, muito bem. Utilizar. Minha tia tem um montão de planta, ela bota, às vezes, casca de batata, uns negócios assim. Isso, casca de ovo. Geralmente isso é coisa de vó. Vó que adora essas coisas. Tem as plantinhas lá delas. Aí elas, quando estão descascando alimento, casca de batata, de cenoura, casca de ovo, quando usa o ovo, coloca tudo lá na plantinha. Aí tem um monte lá no vaso. Aí tem um monte lá. E aí acaba os nutrientes da casca daquele alimento, né, daquele vegetal, passa para a terra e aí acaba melhorando a qualidade da terra e a planta fica mais bonita. Utilizar nas plantas como adubo. Muito bem. E aí você não precisa comprar terra adubada, né? Porque a terra adubada é uma terra que você utiliza para melhorar a qualidade de vida daquele vegetal ali.
Se você faz isso, isso também é um processo de colocar nutrientes ali naquela terra. E aí você não gasta nada, você utiliza simplesmente o que você ia jogar fora, né? Você utiliza novamente de uma outra forma, dando nutrientes para essas plantinhas que a gente tem em casa. Muito bem. Agora no 3, ó. No 3, a gente tem que analisar as frases em relação aos cuidados que temos que ter diariamente e marcar verdadeiro ou falso. Só que nas falsas, a gente vai ter que corrigir. Pede para corrigir no caderno, mas eu acho que dá para a gente colocar aí, tá? Porque o que tem que corrigir aí é pouca coisa, então eu acho que dá para a gente escrever aí mesmo. Então, vamos observar aí as frases. Na primeira frase, as mãos devem ser lavadas somente antes das refeições. Isso está certo? Falso. Falso. Muito bem. Como que ficaria aí, então, essa frase corrigida? Na verdade... As mãos têm que ser lavadas a todo momento. Ok. Ou então, a gente pode colocar também, as mãos devem ser lavadas após usar o banheiro e antes de preparar alimentos ou de ingerir alimentos. Mas como vai ficar um pouquinho maior, vou colocar o de Lívia. Aí, vamos lá. As mãos devem ser lavadas a todo momento. Que aí dá para vocês escreverem aí. Então, fomos ao banheiro? Vamos. Isso aí, Leonardo. Dá para você riscar esse somente aí também, né? E completar. Ser lavadas antes das refeições, após usar o banheiro e antes de preparar alimentos. Pode completar assim também. Então, a gente tem que tomar esses cuidados aí, principalmente agora, né? Agora a gente já está lavando, a minha pele da mão aqui em cima, ela está até mais fininha, de tanto que eu estou lavando a mão, né? Toda hora a gente tem que lavar a mão, vai na rua, lava a mão quando volta, ou então passa o álcool em gel na rua. De tanto que eu estou fazendo isso, a minha pele aqui da mão está bem lisinha, bem fininha, bem sensível. Que, querendo ou não, o álcool, ele tem uma certa hidratação também, alguns, né? Mas, mesmo assim, a gente está fazendo isso com muita frequência numa pele que resista, né? Então, ela está bem sensível. Bom, agora na segunda. Devemos lavar cuidadosamente alimentos como frutas, legumes e verduras. Tá certo? Sim, verdadeiro. Verdadeiro. Muito bem. A segunda, verdadeira. Na terceira, não há necessidade de filtrar ou ferver a água que chega às torneiras das residências, pois ela já passou por tratamento na ETA. F. Falso. Isso aí, falsa. Essa, se a gente riscar esse não aí da frente, já vai ficar certo. Tá? Há necessidade de filtrar ou ferver a água que chega às torneiras das residências, pois ela já passou por... Não, aí vai ter que riscar o não e esse finalzinho aí da frase. Há necessidade de filtrar ou ferver a água que chega às torneiras das residências. Aí, se quiser colocar a frase toda, aí pode colocar, mesmo quando ela já passou por o tratamento na ETA. Leonardo está falando que a mãe não enxerga direito. Ai, meu Deus do céu, coitada da mãe.
Agora, na quarta, devemos sempre verificar a data de validade dos produtos alimentícios e o estado de conservação de suas embalagens. Sim. Sim. Verdadeiro. Verdadeiro. Muito bem. E na última, devemos conservar os alimentos em lugares limpos e frescos. Verdadeiro também, certo? Se for um alimento que a gente precise guardar na geladeira, a gente comentou isso ontem, a gente vai e guarda na geladeira. Se é um alimento que a gente precisa manter ele congelado, a gente vai e guarda ele no congelador. Então, a gente observa qual é o alimento que a gente quer guardar, e aí a gente consegue perceber, né, aonde a gente vai precisar guardar esse alimento. Se é dentro da geladeira, se é no congelador, se pode ser dentro do armário, né? Alguns alimentos não tem problema da gente guardar em armário, porque ele não precisa de uma conservação térmica. Então, a gente pode guardar no armário, sempre verificar direitinho qual é o alimento e que tipo de conservação ele vai precisar. Isso, biscoito também, né? Não precisa guardar na geladeira, a gente pode colocar no armário. Alimentos assim que não precisam ser refrigerados, a gente pode guardar no armário. Aí aquele que precisa de uma certa temperatura, a gente coloca na geladeira. Muito bem. Aí ele vai durar, né, por mais tempo. Alguém sabe me dizer como que fazia quando não tinha geladeira? Eram umas câmeras com gelo, não era? Eles usavam muito gelo, né? Porque não tinha a geladeira. Na época da minha avó, eu acho que minha avó já tinha já. Não sei se quando ela era criança, se na casa dela já tinha, mas depois de casada, eu sei que já existia, né? Mas antigamente aí faziam isso, ou usavam o gelo, né, naquelas câmeras frigoríficas, ou então, quando era carne, peixe, frango, assim, eles conservavam no sal, né? Colocavam bastante sal, igual é o bacalhau que a gente compra, ele salgado, né? Colocavam o sal justamente para conservar aquela carne. Pode perguntar, Lívia, pode falar. Tá, olha só, a Lívia está perguntando por que quando a gente compra o ovo no mercado, na padaria, né? Ele está fora da geladeira e em casa a gente costuma colocar na geladeira. Se ele ficar fora da geladeira, ele não vai estragar, não. Porém, a temperatura da nossa casa, né? Ela é bem diferente da temperatura de um supermercado. O supermercado, geralmente, ele tem ar-condicionado, então fica um ambiente bem fresquinho. Então, geralmente, eles não colocam o ovo em nenhuma geladeira, em nenhuma parte refrigerada, porque o próprio ambiente, ele já tem uma certa refrigeração. Agora, na nossa casa, se a gente não for consumir o ovo logo, né, naquela semana, se a gente quiser que o ovo dure um pouquinho mais, aí é bom a gente colocar na geladeira, porque ele conserva. Agora, se você, por exemplo, comprou um ovo hoje, vai usar hoje, amanhã e depois, não necessariamente você precisa colocar ele na geladeira. Ele aguenta ficar um tempo fora da geladeira, tá? Agora, se você comprar aquela cartela grandona que vem 30, a gente não utiliza aquilo tudo de uma vez só, né? Ele dura ali alguns dias. Aqui, pelo menos na minha casa, sou eu e meu marido só que comemos ovo. Minha filha não gosta de ovo. Só quando faz bolo, alguma coisa assim, que leva o ovo, que ela
automaticamente come o ovo, né? Porque está ali na receita, mas o ovo em si ela não come. Então, é só eu e meu marido que comemos ovo. Aquela cartela, para gente, com 30, dá o mês todo. Se eu deixar o mês todo ela fora da geladeira, aí ele vai estragar, porque dura muito tempo para gente. Aí, o que eu faço? Eu compro e coloco na geladeira, porque aí na geladeira ele não estraga, ele vai ficar um tempão lá, vai ficar o mês todo lá e não vai estragar. Eu como os dois, Lívia. Leonardo, foi Leonardo que falou? Foi Leonardo, Eu como os dois, eu adoro ovo. Minha filha odeia ovo. Para, às vezes, eu fazer com que ela coma o ovo, o que eu faço? Às vezes eu faço a farofa, aí eu boto o ovo misturado na farofa. Aí, quando o ovo está na farofa, ela come, porque aí não tem como separar, né? Fica a farinha da farofa com o ovo tudo misturado, aí ela come. E, assim, em algumas receitas que levem o ovo, o bolo que leva, né? O pudim, quando eu faço pudim, que leva o ovo, aí automaticamente ela está ingerindo o ovo ali naquela receita toda. Mas, fora isso, ela não come ovo. Não come. No hambúrguer ela não come com ovo, o hambúrguer dela é sem ovo. Então, aqui em casa o ovo rende, porque ela não come. Bom, deixa eu ver aqui. Pois é, menina, eu fazia isso, eu amassava, escondia, né? Amassava, mas depois ela ficou maior, aí ela descobriu que tinha, aí também não come. Não come. Ela vê ali que tá diferente aí, né? A cor dele logo aparece, aí ela não come. Bom, mas vamos lá. Então, vamos continuar aí, que a gente ainda... tá acabando a aula, misericórdia. Gente, não dá tempo de nada, passa muito rápido. Vamos colocar na página 224, só para a gente começar, então, a falar um pouquinho. Nós já falamos, né, de algumas doenças não transmissíveis, mas o livro agora cita outras, tá? Eu falei para vocês, no início do capítulo, quando a gente começou a falar sobre as doenças transmissíveis e não transmissíveis, que as transmissíveis, né, a gente passava de pessoa para pessoa. E as não transmissíveis, geralmente, era uma doença genética, que você ou já nascia com ela, ou você adquiria ao longo da sua vida por algum motivo, mas não porque alguém passou para você. Aí o livro aqui, agora na 224, ele mostra algumas dessas doenças, tá? E a primeira delas, que ele comenta aí, são as doenças que são relacionadas ao coração, tá? Então, existem diversas doenças que são doenças consideradas não transmissíveis, que podem ser provocadas pelo coração. Algumas delas, a gente tem, o livro cita aí, o infarto, o AVC, isso tudo está ligado ao coração. Isso, o infarto é tipo que um ataque cardíaco, tá? O coração, ele pode parar ou uma parte dele, ou ele total, tá? Quando o infarto ele é fulminante, é porque todo o coração para de bater. Agora, pode ser um infarto de uma parte só do coração. Aí, só uma parte desse órgão é danificado. O restante do coração todo continua funcionando, tá? Outro problema também que ele cita, outra doença também que ele cita, problemas renais, né? Deficiência renal. Também é uma doença que ou ela é hereditária, ou você adquire essa doença ao longo da sua vida. O rim, ele passa a não funcionar adequadamente. E é o rim que vai fazer a filtragem de todo o sangue que a gente tem no corpo, tá? Ele que elimina todas as substâncias tóxicas que tem no sangue. Então, ele filtra o sangue.
Algumas pessoas têm problema nesse órgão, e aí precisa com que um aparelho faça essa filtragem por ela. Quem não tem problema nenhum de rim, o rim ele faz esse processo sozinho. Agora, se você tiver qualquer problema nesse órgão, aí você vai precisar de uma ajuda para o rim filtrar esse sangue, ou seja, vai ser uma máquina que vai fazer essa filtragem do sangue, que é a hemodiálise. Vocês já ouviram falar nessa palavrinha? Alguém já ouviu falar? Ou conhece alguém que faça hemodiálise? Tem uma foto. Não, tem uma foto aí no livro, ó, de uma pessoa fazendo. Coloca lá na página 226, para vocês verem aí. Tá vendo essa máquina aí? Tá, tem uma pessoa deitada na cama e tem uma máquina do lado. Tá vendo que tem um monte de borrachinha aí nessa máquina? Igual um fiozinho. Aí tá passando o sangue dela, ó. Vê se vocês conseguem identificar. Aqui, ó. Essa parte aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui no meu. Ó. Tem uma borrachinha aqui. E tá passando por aqui também, essa parte aqui. Aí, o que que acontece? Coloca uma borboletinha nela, aqui na veia, igual quando a gente tira sangue. Aí, coloca um tubinho, né? Esse sangue vai sair de você, vai passar por essa máquina toda. Essa máquina vai tirar todas as impurezas que tiver no sangue, vai filtrar esse sangue todo. E aí, esse sangue entra novamente em você, tá? Então, quem tem problema com rim, precisa fazer esse processo. Algumas pessoas fazem 2 vezes por semana, outras pessoas fazem 3 vezes por semana, até conseguir um transplante de rim. E aí, se ela receber um rim novo, esse rim, ele começa a funcionar adequadamente nela. E essa figura aí da página 225 é a representação de um vaso sanguíneo. Eles pegaram uma veiazinha nossa e desenharam aí, tá? Para mostrar pra gente, ó, o que acontece quando a gente tá com colesterol alto. Colesterol alto é quando a gente ingere uma quantidade de gordura muito grande no nosso corpo. E aí, essa gordura se acumula na parede do vaso sanguíneo. Então, essas coisinhas amarelas, ó, quando a gente come muita gordura, essa coisinha amarela aqui, é a gordura se acumulando aqui. Só que aqui dentro passa sangue. E passa um sangue, um fluxo sanguíneo muito rápido. Conforme a gente vai consumindo gordura, come muito alimento gorduroso, né, que contém muita gordura, essa gordura ela vai se acumulando aí e vai fechando a passagem do sangue. E aí a condição da pessoa ter um infarto fica maior, porque o sangue que deveria passar por ali muito rápido e numa quantidade grande, passa num caminho pequenininho, apertadinho, então passa numa quantidade menor e com dificuldade de passar. Aí, conclusão, a pessoa corre o risco de ter um infarto no coração por conta disso. O coração, ele não está recebendo uma quantidade adequada de sangue nessa circulação. A gente vai estudar isso um pouquinho melhor no 8º ano, tá? Quando a gente estiver estudando o sistema circulatório. Aqui só está querendo mostrar para a gente as doenças que podem aparecer no corpo da gente e que não são transmitidas de uma pessoa para outra. A gente adquire essas doenças ou hereditariamente, porque alguém da nossa família teve ou tem, ou então por algum... fugiu a palavra. Por algum comportamento que a gente tenha, por algum hábito errado que a gente tenha, tá? Principalmente hábitos relacionados à alimentação, a não fazer exercício
físicos também ajudam bastante o nosso corpo. Outra doença também que ele fala é o diabetes, que também é uma doença que não é transmissível e que a gente pode adquirir ao longo da nossa vida. Só que a diabetes, ela tem 2 tipos, também está na página 226, tá? Uma, geralmente, pode se desenvolver enquanto a gente ainda é criança ou adolescente, que é a do tipo 1, e a outra, que é a do tipo 2, geralmente se desenvolve na fase adulta por ingestão, né, de uma alimentação, assim, descontrolada. Então, quando se ingere muito doce, alimentos com muito açúcar, a glicose do nosso sangue, ela aumenta demais, e aí pode, sim, favorecer a pessoa a ter uma diabetes do tipo 2, que também pode ser hereditário. Se tiver pessoas na família que são diabéticas, outras pessoas da família podem também ter esse problema, tá? Elas não são transmissíveis de uma pessoa para outra, mas a gente pode carregar isso na nossa genética, tá? Tá bom, Evelyn, sem problema, não tem problema não. Outro problema também, outra doença, que é a obesidade, né? Que é o excesso de peso, tá? Também é uma doença grave, porém, não é uma doença transmissível. Também pode ser hereditária. Você pode ter outras pessoas com problemas de sobrepeso na sua família. Então, se você já tem uma certa tendência e você sabe disso, você tem que se controlar um pouquinho mais para não engordar e não ter problemas com a obesidade. Certo? Alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta com relação a isso? Meio-dia já. Ok, então. Então, só vou fazer a chamada rapidinho. Aí, conforme eu for chamando vocês, vocês podem sair, tá? Estão liberados. Tá bom? Deixa eu só ver aqui se não tem nenhum dever de casa. Não. Ok, então. Então, vamos lá.